بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindos a mais uma edição da nossa sequência de Ibadur Rahman, verdadeiros servos do Misericordioso. Estamos a abordar a questão relacionada ao Salah, onde Allah subhanahu wa ta'ala considerou este salah ou esta ibada, esta prática, como uma das qualidades dos muttaqin, dos tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. E falamos de alguns ahadiths relacionados à virtude de salah, concretamente o salah efetuado no masjid. Hoje vamos aperfeiçoar este mesmo salah com outras narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tendo como ponto de partida o hadith que encontra-se no Muslim de Huzaifa ibn al-Yaman. Ele diz: "Araftu ash-sharr la lish-sharr, walakin lit-tawqiyah." Eu fui à busca de coisas erradas que são consideradas como erradas não para praticar, mas sim para eu saber que se trata de um erro e eu não cometer estes erros. Portanto, vamos aqui abordar alguns erros que são observados no salah, que provavelmente esses erros podem levar à não aceitação do salah e, consequentemente, a pessoa, se não tem o salah feito e aceito diante de Allah subhanahu wa ta'ala, dificilmente poderá fazer parte deste grupo de Ibadur Rahman, que tem a característica de aqueles que cumprem com este pilar, esta obrigação, que obviamente é um pilar do Islã, é um pilar. E dentre os pilares principais, depois da fé, temos o salah. Este salah poderá ser efetuado, mas sem nenhuma aceitação. E nós temos o exemplo claro, não é? Um incidente que o profeta sallallahu alaihi wasallam explanou, corrigiu o seu companheiro, o hadith de Khalad bin Rafi, que encontra no Sunan Tirmidhi, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado no masjid e veio um indivíduo, efetuou o seu salah e depois foi ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam, cumprimentou o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu o cumprimento e disse para este indivíduo: "Salli fa innaka lam tusalli." Faça salah porque tu não fizeste salah. Faça salah porque tu não fizeste salah. Portanto, ele está a ouvir isso do profeta sallallahu alaihi wasallam, não pode questionar, porque o profeta é que disse. Ele foi e repetiu o salah. Fez da mesma forma como fez pela primeira vez e de novo veio cumprimentar o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta respondeu ao seu cumprimento e voltou a repetir as mesmas palavras: "Salli fa innaka lam tusalli." Faça salah porque tu não fizeste salah. Ele fez pela segunda vez e na terceira vez ele disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Allimni ya Rasulallah, fa inni la uhsinu ghayra hadha." Ó mensageiro de Allah, ensina-me, porque eu não sei fazer salah além desta forma que eu fiz. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia que ele repetisse o salah? Porque ele não estava a fazer o salah tendo em consideração os pilares do salah, que é aquilo que chamamos de, que os ulamás mencionam e chamam de ta'dilul arkan. Fazer a cada porção, a cada parte do salah em conformidade ao que se requer. Fazendo a cada parte do salah em conformidade ao ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, em particular os pilares do salah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha qumta ila salah fakabbir." Quando levantares para fazer o salah, faça o takbir. Fazer takbir é dizer Allahu Akbar. Portanto, este é o primeiro aspecto. O takbir não é levantar as mãos. O takbir é dizer Allahu Akbar. Levantar as mãos chama-se raf'ul yadayn. Levantamos as mãos para começar. Isto não é condição para fazer salah. Levantar as mãos não é condição, mas o takbir é condição. Levantar as mãos, imaginemos aquele que não tem braços. Como é que poderá levantar? Então diríamos que o salah dele não começou. Então é dizer takbir, é falar Allahu Akbar, falar e ser verbal. Fazemos isso verbalmente, de forma, os ulama explicam, de forma que o indivíduo consiga escutar a si próprio a dizer Allahu Akbar. Portanto, não é necessário que seja em voz alta, seja em voz baixa, mas que haja esta articulação, este movimento labial, que a língua pronuncie palavras de Allahu Akbar, que Allah é o maior. E assim o salah irá dar-se por iniciado. Levantou as mãos, por isso chama-se takbiratut tahrima,
É o takbir em que faz todas as outras coisas haram. Como assim todas as coisas haram? Falar, andar, comer, beber, conversar, era permissível. Mas quando tu fazes o takbir, o takbir que põe tudo ilícito, é este takbir. Portanto, seja não pode falar, não pode comer, não pode andar, não pode fazer nada, deverá simplesmente concentrar-se no salah. É o que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, fakabbir, levante, diga o takbir. Portanto, quando nós fazemos este mesmo takbir, levantamos as mãos, uns levantam as mãos, tem que tocar a ponta, não é, das orelhas. Não é esta a condição. É importante que levante-se as mãos, que estejam no mínimo o nível dos ombros, e assim nós iniciamos o salah. Ninguém diz que deve-se tocar a ponta das orelhas. Ninguém diz isso, mas algumas pessoas querem certificar. Umas não só tocam, outras até puxam um pouquinho para iniciar o salah. Não é essa a recomendação, é levantar as mãos, por mais que esteja próxima, porque o parecer da escola em que diz deve estar próximo, ele junta algumas narrações, portanto, a hipótese que a conclusão que chega esteja próximo, não é, das orelhas. Mas os ahadiths mencionam que o profeta sallallahu alaihi wasallam levantava as suas mãos até o nível dos seus ombros e fazia o takbir. E assim deve ser. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Fakabbir, thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an." Em seguida recita aquilo que te for fácil do Qur'an. Falamos aqui agora da recitação do Qur'an no salah. Em concreto, vamos falar de Surat al-Fatiha. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Não há salah para aquele que não recitar o Surat al-Fatiha no salah. Portanto, o Surat al-Fatiha no salah é um dos pilares. Se não recitamos o Surat al-Fatiha, o nosso salah não terá relevância. Excepciona-se, obviamente, imaginemos um novo muslim, alguém tornou-se muslim, e se tu disseres, olha, se tu não sabes Surat al-Fatiha, não vai fazer, o teu salah não terá relevância, ou por outra, vai primeiro aprender Surat al-Fatiha, depois que venha fazer salah, não é a questão. Aqui se trata de uma exceção, em todas as regras existem exceções, portanto, nós estamos diante de uma exceção quando se trata do indivíduo, por exemplo, recém-convertido, recém-revertido, este tem uma exceção, mas para o muslim, normalmente, ele deverá aprender, no mínimo, Surat al-Fatiha, para que ele possa recitar no seu salah. Tendo em conta, não há salah sem Surat al-Fatiha, e como deve ser recitado em Surat al-Fatiha, existem erros neste surah que a pessoa pratica e que, por vezes, isso possa comprometer a validade do seu salah. Portanto, iremos abordar mais detalhes, inshallah, quando darmos o início à questão relacionada a erros no salah, provavelmente ainda nesta sequência que estamos a falar de Ibadur Rahman. Não é? A característica do muttaqin, dos tementes, Allah menciona, o yuqimuna salah, estabelecem o salah, e o salah deve ser em conformidade ao estatuído, ao ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, que inshallah no próximo episódio iremos trazer mais detalhes relacionados à perfeição do salah. Fajazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.